na cidade. Bom, deixa eu falar de herança, o assunto que a gente anunciou aqui ainda há pouco, antes do intervalo. O que é boato e o que é de fato que deve acontecer a partir de 2024? Naturalmente que tem aí uma questão toda que envolve principalmente a reforma tributária. Será que a reforma tributária vai mexer somente com as grandes heranças ou com qualquer tipo de herança? Para a gente poder entender melhor, é importante que a gente converse com um entendido, um especialista do assunto, que é o Dr. Lucas Assis, advogado tributarista, que já está aqui no link do Ligado na Cidade. Doutor Lucas, bom dia, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan News. A gente sabe que herança é o patrimônio deixado ali, né? O espólio deixado ali pelo uma pessoa falecida, enfim, né? Mas aí abrange diversos direitos obrigacionais e reais. O que é que muda com a reforma tributária? Vai mexer somente nas maiores heranças ou toda a natureza de herança? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan News. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui esclarecendo esse ponto de interesse comum e tão atual. Vamos lá, Marcelo. Eu acho que um primeiro ponto que a gente precisa esclarecer aqui é o de que muito se fala na reforma tributária, e quando se fala na reforma tributária, primeiro se pensa na reforma dos tributos sobre o consumo, né, que foi a ênfase dada a essa reforma, justamente por conta da complexidade desses tributos. Só que essa reforma ela não se limitou a fazer alterações em relação aos tributos sobre o consumo. Ele procedeu a alterações também em outros tributos, como, por exemplo, em relação ao IPVA, ao IPTU e ao ITCMD, que é o tributo que será objeto aqui da nossa entrevista de hoje. E antes de mais nada, é preciso esclarecer uma coisa que tem sido um pouco distorcida em alguns meios de comunicação. A reforma tributária, por si só, ela não vai aumentar a carga tributária do ITCMD, tá? Por que isso não vai acontecer? Porque o que a reforma tributária previu em relação ao ITCMD foi o de que o ITCMD passará a ser obrigatoriamente um imposto com alíquotas progressivas. Ou seja, os estados que hoje adotam alíquotas fixas, como, por exemplo, é o estado de São Paulo, onde existe uma alíquota de 4% para o ITCMD para qualquer operação, deverão escalonar essas alíquotas de forma a torná-las progressivas. Isso não é nenhuma novidade no Brasil, tá? Hoje já é facultativo, tá? Que os estados procedam ao escalonamento de suas alíquotas. Inclusive, já existem 14 estados do Brasil, inclusive Santa Catarina, onde já é adotada essa alíquota progressiva, né? E aí vem a pergunta, tá, se já é facultativo, por que torná-la obrigatória? Né? A intenção da reforma tributária, na realidade, é simplificar uma situação de bagunça que nós temos atualmente no nosso sistema. Por justamente ser facultativo, alguns estados não adotam, né? Então, hoje nós temos uma situação onde alguns estados, como Santa Catarina e Rio de Janeiro, possuem alíquotas progressivas, alguns estados, como, por exemplo, São Paulo e Paraná, possuem alíquotas fixas, e alguns estados, como, por exemplo, o Piauí, possui um sistema misto, onde ele adota alíquotas fixas para doações e alíquotas progressivas para herança. Cada um tem uma regra, né? Isso, não tem uma regra, exatamente. Isso complica, né, até para o contribuinte saber qual vai ser a carga tributária que ele estará sujeito, quais são as regras a que ele vai se submeter. Então, o objetivo da reforma tributária nesse ponto foi justamente unificar esse sistema de recolhimento, tornando todos os recolhimentos de forma progressiva. E por que eu digo que isso não implica necessariamente no aumento de carga tributária? Porque, por exemplo, o estado de São Paulo, que hoje tem uma alíquota fixa de 4%, ele não necessariamente precisará aumentar a alíquota máxima que ele vai adotar. Sim. A única obrigação que foi imposta a ele pela reforma tributária foi que ele torne essas alíquotas progressivas. Então, o que ele terá que fazer, por exemplo, é fazer com que esse TCMD dele, que hoje é único de 4%, tenham alíquotas progressivas que variem, por exemplo, de 1 a 4, a depender do valor do patrimônio que está sendo transmitido. Certo, doutor. Bom, e para Santa Catarina, a gente poderia ter uma redução de impostos. Certo. Para Santa Catarina, qual seria a tendência, doutor? Em Santa Catarina, como eu afirmei, a gente já tem um sistema progressivo de alíquotas. Mas não vai sofrer nenhuma alteração, então? Não, o nosso sistema progressivo ele já alcança as alíquotas máximas previstas no nosso ordenamento jurídico, isso aqui é 8%. Então, não pode ter nenhuma previsão de aumento de alíquota nesse momento, pois a resolução do Senado 9 de 92 limita as alíquotas do ITCMD ao máximo de 8%, que já é adotada por Santa Catarina atualmente.
Tem uma outra mudança que é significativa, né, com essa reforma, que seria essa questão, principalmente da mudança no fórum da cobrança do imposto. Como é que vai funcionar isso? Exatamente, esse foi um ponto muito importante de ter sido mencionado, Marcelo, porque atualmente o que acontece? Atualmente o ITCMD ele pode ser recolhido aonde o inventário é processado ou onde o doador mora, né? Então, nos casos de falecimento, havia a opção de se recolher o ITCMD ao estado aonde o inventário fosse processado, tá? A Constituição Federal, agora a partir da reforma, ela prevê que não é mais possível que o ITCMD seja recolhido ao estado aonde o inventário foi processado, né? Esse ITCMD agora, ele vai ter que ser obrigatoriamente recolhido ao estado aonde o falecido residia no momento do seu falecimento. E qual que é a relevância disso? Isso fecha uma brecha para planejamentos tributários que vinham sendo praticados. Até a edição atual da Constituição, anteriormente à reforma, muitos contribuintes vinham fazendo o quê? Eles abriam inventários extrajudiciais em estados com menor tributação, com vistas a se favorecer essa menor tributação e reduzir a sua carga tributária. Então, por exemplo, um contribuinte de Santa Catarina, né, que tenha uma pessoa que faleceu e deixou bens, que residia em Santa Catarina, os seus herdeiros podiam abrir um inventário extrajudicial em São Paulo. Sim. E aí pagar 4% em São Paulo ao invés de pagar 8% em Santa Catarina. A partir dessa mudança, isso já não vai mais ser possível. Pois é, doutor, para a gente fechar aqui, tem uma certa autonomia também para o herdeiro, né? Que nesse momento, com essa mudança da reforma, então acaba sendo criada uma possibilidade de se abrir o processo de inventário, dependendo do caso concreto, né? Como é que, para não criar confusão no ouvinte, como é que vai funcionar esse processo? Que autonomia que é essa exatamente? Na realidade, agora, essa autonomia ela foi reduzida, né? A gente tinha essa autonomia anteriormente, né, onde o contribuinte poderia optar em qual estado ele iria abrir o seu inventário extrajudicial. Com essa alteração agora, obrigatoriamente, independente de o inventário ser processado em São Paulo, Goiás, Mato Grosso, o ITCMD será devido ao estado aonde residiu o falecido. Então, ele continua com a autonomia relativa à escolha de onde ele vai abrir um inventário, no caso da extrajudicial, né, porque o inventário judicial tem regras próprias, né? Contudo, essa escolha não vai impactar no estado que será competente para a cobrança do TCMD, que será o estado onde residiu o falecido. Pois não, 10h54 a gente conversou aqui com o advogado tributarista Lucas Assis, trazendo para a gente aqui uma riqueza maior de detalhes, né, e descomplicando as informações que em algum momento acabou de repente gerando confusão na cabeça das pessoas por conta da reforma tributária. Doutor, muito obrigado pela participação, um abraço para o senhor, boa semana. Marcelo, eu que agradeço, um abraço.